Olá, meus amados anjinhos. A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia hoje. Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 12. Ló é levado cativo. Vamos lá então? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas e para que as pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia aqui conosco. Não esqueça de me seguir aqui na página, ativar as notificações para receber todos os vídeos lançados aqui, para que assim a sua vida possa ser mais abençoada um pouquinho a todo dia. Amém? Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que mora em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiram até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos 6, que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Para vocês verem, como o fato de estar numa terra, em qualquer lugar, não te impede de passar por perrengues, problemas. Quando Abraão disse para o sobrinho dele, o Ló, escolher um lugar onde ele poderia ir, o Ló olhou para o deserto, que é onde Abraão está nesse momento da história, e para uma planilha verdinha, vida, pastos, animais, cidade. O que ele escolheu? Este lugar, Sodoma. E o que aconteceu, possivelmente, talvez meses ou alguns anos depois? Uma luta. E nessa guerra, mencionado inclusive no vídeo anterior, pessoas foram levadas cativas. Entre essas pessoas, o sobrinho de Abrão, Ló. Sua esposa, talvez filhas, não sei se eram nascidas já. E houve todo o problema que foi. Pois bem, isso só mostra que o fato de você estar num lugar bom, aparentemente bom, não significa que você vai estar isento de problemas. Tanto é que Ló foi levado cativo. Se fosse Abrão, será que ele seria levado cativo? Talvez, né? A Bíblia em nenhum momento demonstra que de fato Ló tinha fé. Ele apenas mostrou o respeito pelos anjos quando eles foram visitá-lo, para ver como estava a cidade e em seguida a destruir. Mas aqui deixa bem claro que o fato de você escolher um bom lugar não significa que a sua vida vai ser boa, não. O que define que a sua vida seja abençoada ou não em um lugar é a fé. É o fato de você andar com Deus. Tanto é que mesmo no deserto, o Abrão se tornou rico e mais abençoado. Ou seja, não é o lugar que vai ser abençoado. É a sua presença ali. É a presença de Deus que vai estar ali com você e que vai tornar o lugar abençoado. Amém? Vamos continuar agora a leitura. Melquisedeque abençoa a Abrão. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca os homens, Aner, Escol e Mamre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Basicamente, Abrão era um homem justo e íntegro diante de muitos que existiam naquela época. Não era uma grande quantidade de pessoas que existiam naquela época, afinal de contas, o mundo estava ainda se povoando, multiplicando.
a humanidade não era nem 1% ainda do que ela é hoje, porque a humanidade não era tão povoada assim. E ainda assim as pessoas ainda conseguiam fazer o coração de Deus entristecer. Mas muito mais as pessoas fazem hoje. Mas Abraão era tão abençoado. Ele era tão abençoado que mesmo diante de coisas erradas, de adversidade, de problemas, ainda assim ele conseguia fazer o certo e, como aqui mostra as palavras, ele não quis nenhum despojo. Os únicos despojos que ficaram foram com os homens que foram com ele, que tiveram despojos da guerra. E sim, houve uma guerra. Foi uma pequena guerra, mas foi uma guerra. O que mais importava para ele não eram os despojos, utensílios, pessoas que poderiam vir a ser servos e escravos dele, não. O que importava para ele ali, tanto é que a palavra deixa bem claro que ele foi para a guerra com os homens que ele foi, não pelos despojos, por carne, por ouro, por animais, não. Por pessoas, não, nada disso. A preocupação dele ali era o sobrinho dele. Foi por isso que ele foi pra guerra, foi por isso que ele foi guerrear, e foi por isso que ele foi pra vencer. Ele não foi lá pelas pessoas daquela cidade com a qual ele não tinha nenhum vínculo. A única pessoa daquela cidade, Sodoma, com quem ele tinha vínculo era o Ló. Foi por causa de Ló que Abraão se meteu nisso tudo, que ele foi até lá, que ele quis guerrear. Não porque Abraão gostasse de guerras, não. Tanto é que a história dele inteira não é envolvida em guerras. Esse é praticamente o único momento em que ele se envolve em brigas. Guerra, na verdade. Não foi nenhuma guerra que foi iniciada por ele. Foi uma guerra que foi iniciada por outros. Por 5 reis, mais 4 reis. Foram eles, entre eles, a guerra. Não tinha nada a ver com Abraão. Abraão se envolveu nisso por causa do sobrinho dele. E por ser um motivo nobre, por recuperar uma vida que nada tinha a ver com aquilo, que ele nem estava se intrometendo naquela guerra, Deus deu a ele a vitória. Não porque ele queria guerrear, não. Mas porque era o parente dele que estava com problemas e ele quis salvar. Assim como na vida real, se um parente nosso se envolvesse em problemas, qualquer que fosse o problema, você ia querer proteger esse parente, eu ia querer proteger esse parente. A não ser, claro, que o parente fizesse uma coisa errada, porque a partir do momento que mesmo que um parente faz uma coisa errada, não cabe nem a você nem a me proteger, cabe a pessoa se arrepender. Por exemplo, algo diante da lei, um roubo, por exemplo. Por mais que a gente chame, a pessoa tem que pagar, porque erro é erro, sendo sangue ou não. O sobrinho de Ló não cometeu nenhum erro, ele apenas foi levado cativo por uma coisa que nem era culpa dele, porque ele tinha acabado de chegar lá. E ainda assim, homem justo como era, Abrão foi até lá com seus homens e resgatou seu sobrinho e outras pessoas que também eram inocentes. E por esse motivo, também, Deus deu a vitória a Abrão. Não porque ele ia se meter na guerra, não, porque aquela guerra nem sequer era alguma coisa a ver com Deus. Era porque ele quis fazer o certo. Então, sempre que você, aparentemente, não tiver nada a ver com o problema, mas assim quiser fazer a coisa certa, quiser ajudar alguém, então sim, Deus vai te honrar porque você quis fazer o certo. Agora, se você quer fazer o errado e ainda achar que pode orar e pedir a Deus, Deus não vai te dar vitória. Porque Deus dá a vitória para aquilo que é certo, para aquilo que é justo, e não para aquilo que vai contra a vontade dele. Então, se você quiser uma vitória, faça antes do que é certo. A vitória vem sobre o que é certo, não sobre o que é errado. O errado é a influência do inimigo. O certo é a influência de Deus. E é a ele que pertence a vitória, não ao diabo. Tanto é que antes da iniciação da humanidade, antes de nós sermos criados, Adão e Eva, quem é que foi jogado no abismo, no inferno, porque tomou o lugar de Deus? O diabo. E alguns anjos no céu que ele convenceu também. É o lugar da prisão dele. E é o lugar para onde ele quer levar a você e a mim. Cabe a nós perseverarmos e estarmos sempre com os olhos abertos, para não nos deixarmos enganar pelo bicho feio. Amém? Agora vamos orar. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, obrigado por essa palavra novamente hoje. Obrigado por teus ensinamentos todos os dias. Porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Porque nós podemos viver essa misericórdia todos os dias. Não é qualquer um que consegue viver isso. Mas o Senhor nos dá essa oportunidade, essa chance e o prazer de meditar na tua palavra. O Senhor nos ensina através de erros e acertos dos antigos, como nós hoje em dia também podemos proceder. Que nós possamos sempre, Senhor, agir de forma certa e justa, para que nós possamos ver a vitória até mesmo antes de orarmos. Que nós possamos sempre fazer aquilo que é certo e correto diante dos teus olhos, para que o Senhor apenas observe e diga que o Senhor tem prazer em nós, assim como o Senhor já teve prazer em Cristo. Apesar de nós não estarmos nem um pouco de nós, nenhum de nós, à altura do Senhor Jesus, que foi perfeito do começo ao fim, enquanto esteve aqui, andando em carne e osso entre nós.
Nós estamos longe dessa perfeição que o Senhor Jesus tinha, que o Senhor Jesus tem. Mas nós podemos ser um pouquinho a cada dia parecidos com Ele. Nossas palavras e nosso coração. Nossa maneira de agir com os outros e principalmente diante do Senhor. Que possamos ser exemplo no meio de uma nação de pessoas tão erradas e tão corruptas. Que possamos ser cristãos. Sim, cristãos. Imitadores e seguidores de Cristo. Exemplares nesta vida. Ainda que tão errados todos os dias. Mas nós possamos mostrar um pouquinho assim. Que seja do teu amor e da maneira como o Senhor agia todos os dias aqui na terra. Dai-nos força para não desistirmos dessa caminhada, Senhor, e para seguirmos firmes e fortes no propósito que é servir ao Senhor de todo o nosso coração e amar ao Senhor de todo o nosso coração, entendimento, alma e força. Amém. Hoje vai chegar a vitória na sua casa, na sua família, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por me assistir até aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor me permitir.